Seja muito bem-vindo ao canal Voz do Google, canal de opinião, notícia aqui do YouTube. Então se inscreve, deixa seu like, a gente está aí crescendo a passos de borboleta no YouTube, mas estamos crescendo. Então a gente quer continuar crescendo, então se inscreve, ajuda a gente nessa empreitada. Hoje nós vamos falar sobre o caso Guilherme Alves Costa. Eu estava ausente quando o caso aconteceu e não pude gravar ele como eu gostaria, né? Que é quando realmente o caso ocorre. Só que a vantagem de gravar depois é que a gente já reuniu mais informações e pode dar uma opinião muito mais contundente, muito mais completa sobre o caso. Então, o que eu vou falar sobre o caso? Vou dar minha opinião sobre a entrevista que ele deu para o Roberto Cabrini lá na Rede Record. Sim, Que tipo de pessoa você enxergou no espelho? Quem é você, Guilherme? eu não consigo me reconhecer. Entre seus atos, o jogo mortal. Sobre o caso do ato que ele cometeu contra a Sol, a garota Ingrid, e sobre tudo que ocorreu naquela entrevista e fazer uma pontuação aí sobre minha opinião, tá? Minha opinião. Eu não sou um cara que faz uma análise não verbal, como Metaforando, como outros canais, mas eu consigo entender, compreender bem o que ocorre, o que aconteceu e quais as ideias principais do fato aí quando eu analiso essas entrevistas devido a acompanhar muito esses tipos de casos. Então vamos lá, vamos compreender bem o que ocorreu. O Guilherme ele cometeu a atitude ali criminosa que ele fez, tá? E ele gravou vídeos no dia, tá? Esses vídeos vazaram na internet sobre tudo que ele fez. Ele afirma nesses vídeos que fez por sanidade mental perfeita. Ele ainda diz isso para a polícia quando ele se entrega. Ele fala: não, minha sanidade mental está perfeita, tá? Eu fiz isso porque eu quis. É isso que ele diz para a polícia ali na hora que ele é abordado, tá? Então, realmente, não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo que ele estava com sanidade mental perfeita. Mas aí, quando ele dá a entrevista pro Cabrini, ele tenta manipular o Cabrini. Ele tenta enrolar o Cabrini, essa é a minha opinião, tá? Você pode ser totalmente contrário. Ele cita ali algo que remete à possessão. Dá pra acreditar nisso, cara? O cara quer falar que é possuído. Cara, na boa, você não tem vergonha na tua cara. Há apenas um mês. Um ato totalmente horroroso. Um ato que eu fui usado para fazer isso. Como assim usado? Eu não conseguia dormir. Eu ficava imaginando coisas. Vergonha na sua cara de fazer o que fez e depois dizer que você estava fora de si, tá? Você pode ter problemas mentais? Pode, ele pode ter sim. Vamos aguardar o laudo para que diga que ele tem. Aliás, que ele é normal, eu tenho certeza que ele não é normal. Mas tem que ser analisado muito bem se o que ele fez realmente foi orientado para essa sanidade afetada ou se o que ele fez realmente foi de caso pensado. Que na minha opinião foi, na minha opinião ele planejou tudo isso aí, ele conduziu por vários meses isso, enquanto ele escrevia o livro dele. Tá na cara que ele fez isso porque ele foi rejeitado. Então tá escancarado que foi rejeição, dá pra ver as trocas de mensagens. Vou tentar pôr trechos aí das trocas de mensagens, pôr trechos aí da entrevista, tá? Mas vou tentar não levar um ban, tá? Não levar direitos autorais, mas eu vou tentar colocar uns pedacinhos aí pra vocês irem entendendo. Quem não assistiu o vídeo vai poder ir entendendo junto comigo aqui e discutindo o caso. Fato é que ele tenta jogar a culpa dele em um estado de transe. Ele diz que não lembra de nada, que não sabe de nada, que não estava lá. Inclusive ele cita que não recorda-se de ter tido uma faca, nem recorda-se que tamanho que era, cor. Ele joga tudo pro aleatório. E o Cabrini, obviamente, não acredita nisso, né? Ele continua fazendo perguntas bem contundentes. Só que, como ele passa 30 minutos da entrevista escorregando igual quiabo, dá para notar no Cabrini um certo cansaço. E esse cansaço faz com que ele desista de ser tão contundente nas afirmativas e nas perguntas, e as perguntas começam a ficar um pouco mais fáceis de serem respondidas. Por quê? Logicamente o Cabrini viu que não estava saindo nada dali, para não ficar uma entrevista só perguntando: você sabe sobre isso? E a pessoa respondendo: não lembro, não lembro, não lembro. O Cabrini começa a orientar as perguntas para as coisas mais fáceis de serem respondidas, mais óbvias, né? E aí ele se sai bem melhor, tá? No momento que ele tem que pedir desculpa, dizer que se arrepende do que ele fez, dá para notar uma frieza completa dele, tá? Quando ele cita Deus, ele gagueja antes de falar as palavras Deus,
Jesus e etc. Ele não tá ali, ele não gosta do que ele está fazendo, ele está atuando. Eu acredito que isso tem a orientação do advogado de defesa, que o advogado de defesa está ali para defender, né? Então ele não quer que o cliente dele tenha uma pena maior do que poderia ter. Mas, na minha opinião, não escapa não. Na minha opinião, o Guilherme não escapa, tá, de ser condenado aí realmente como putável, não como inimputável, né? Como ele respondendo pelos seus atos, né? Ele é punível, ele é passível de culpa. Eu não acredito que ele seja inimputável de forma nenhuma. O que acontece quando o cara é inimputável? Quando ele é inimputável, ele não pode responder pelo que ele fez. E ele normalmente é orientado para clínicas de reabilitação. Aí, clínicas de reabilitação mental, no caso dele, né? Os antigos sanatórios, era chamado de sanatório no Brasil. E aí, ele seria tratado e não enclausurado. Então, o tratamento é muito diferente de realmente estar numa prisão. Então, lógico, é muito mais vantajoso para ele? É, muito mais vantajoso estar enclausurado, estar apreendido, estar em reabilitação do que enclausurado numa jaula, numa cela. Então é vantajoso para ele, é bacana para ele, então por isso que ele está correndo atrás dessa versão. Só que foi mal ensaiado, ele não conseguiu passar essa versão a sério, ninguém acredita nesse negócio não. Ficou banal, ficou patético. Como ator ele é péssimo, como escritor também, né? Porque os trechos do livro dele são péssimos. Se aí o meu público quiser, eu vou atrás do livro, vou ler, vou fazer esse esforço e trazer aqui a minha opinião sobre esse livro dele. Mas pelas partes que se mostrou, já dá pra ver que o livro era horroroso, tá? Então ele é péssimo escritor, péssimo ator. É péssimo mesmo, tá? Como ator não deu para compreender o que ele queria mostrar. Outro ponto da entrevista que tem que ser salientado é a parte dos jogos. Em alguns momentos a entrevista tenta fazer com que você imagine que os jogos eletrônicos é que causaram esse distúrbio mental nele, que levaram ele a fazer o que ele fez. Tá? Na minha opinião, isso não faz menor sentido. É um absurdo, tá? Você acreditar que jogar videogame faz uma pessoa agir como ele agiu. Aquilo ali é pensado. Se ele é psicopata, com certeza ele é psicopata. Ele não é um gamer psicopata. Ele é um psicopata que pode jogar videogame, tá? Ciência do que você fez? Da gravidade do que você cometeu? Sim. E isso pra mim é... Pessoas como o Guilherme jogam videogame, assistem televisão, filmes, novelas, séries. Eles são pessoas que têm uma rotina normal, diária. Então, atrelar a atitude dele a jogos virtuais é vergonhoso. Eu não consigo achar condizente isso. A reportagem, para mim, erra feio nesse aspecto. De colocar, inclusive, cenas dos jogos e atrelar isso à atitude violenta dele. E se ele jogasse FIFA? No que justificaria a atitude violenta dele? Então fica complicado você dizer que ele agiu assim por esse ou aquele motivo. Fato escancarado é, ele fez, na minha opinião, porque ele quis. Fez de caso pensado, ele queria holofortes, ele queria fama. Por que, Guilherme? Eu não me lembro desse dia. Mas alguma coisa aconteceu nesse meio termo aí que ele voltou atrás. Ou não voltou atrás, ou realmente ele acha que é mais inteligente do que a polícia, ele acha que é mais inteligente que os investigadores e quer sair ileso. Então ele acha que é mais esperto que todo mundo, vai cantar a bola ali de doentinho e vai sair pela porta da frente. 2 pontos. E eu acredito que esse último seja o real. Eu acredito que ele tenha planejado, executado, deu uma entrevista na televisão pro Cabrini para aparecer mais, para se destacar mais, tentar convencer o público que ele é um coitadinho e lá em juízo tentar se livrar do ato que ele cometeu. Que vai colar? Jamais vai colar. Se esse era o plano dele, ele falhou miseravelmente ali como ator no plano. O que vocês acham dessa ideia? O que vocês acham do minha opinião no vídeo? Vocês acham que eu consegui entender bem o que ele quis fazer? Ou você concorda comigo? Ou você não concorda? Talvez você concorde com outra opinião. Deixe aí no comentário qual é a sua opinião que eu quero ler. Fui!